Os 5 pontos fracos de um narcisista. Faça isso e veja ele perder até o rumo de casa. Neste vídeo, você vai conhecer atitudes simples que desarmam completamente quem usa manipulação como arma. Esses comportamentos não são discutidos por aí, e muitos especialistas mostram que, quando a vítima aplica essas ações, o narcisista se desestabiliza rápido. São brechas reais no jogo psicológico deles, e você pode usar a seu favor. Esses pontos fracos não envolvem confronto direto nem longas conversas. São ações silenciosas que tiram o controle das mãos de quem mais odeia se sentir impotente. Fique atento, você vai entender o porquê. Primeiro, limites firmes. Nada desestabiliza mais um narcisista do que alguém que sabe impor limites e se mantém firme neles. Narcisistas testam o tempo todo até onde podem ir. Usam charme, culpa, pressão emocional. Mas quando encontram alguém que diz não, com firmeza e sem culpa, perdem o controle da situação. Eles detestam quando suas estratégias de manipulação falham. Um limite bem colocado é como uma barreira que o narcisista não consegue atravessar. E o mais importante, você não precisa explicar demais, nem justificar cada decisão. Quanto mais você tenta justificar, mais eles tentam inverter a situação. Apenas diga: isso eu não aceito, isso não é negociável, e cumpra. Quando percebem que você não está mais disposto a tolerar abusos ou jogos mentais, eles se sentem expostos, impotentes. E aí começa a queda do domínio que eles achavam ter sobre você. Segundo, indiferença. Ignorar um narcisista é como cortar o oxigênio que ele respira. Eles precisam de atenção, reações, drama. Precisam que você se abale, que chore, que questione. Qualquer emoção que você demonstre vira combustível. Mas quando você reage com frieza, sem se abalar, algo dentro deles desmorona. A indiferença desarma. Um narcisista quer ser o centro da sua mente, mesmo nas brigas. Se você responde com silêncio, com calma, sem dar palco, ele perde força. Porque para ele, ser ignorado é ser anulado. Não responder provoca mais impacto do que qualquer discussão. Essa técnica exige controle emocional, mas é uma das armas mais poderosas. Narcisistas não suportam perder o poder de causar impacto. E quando você mostra que nada do que ele faz altera seu estado emocional, ele começa a perceber que não manda mais em nada. Terceiro, independência emocional. Narcisistas precisam que você dependa deles, emocionalmente, psicologicamente, até energeticamente. Quando percebem que você está bem sem eles, que não precisa da aprovação, do afeto falso ou das migalhas de atenção que oferecem, isso os desarma completamente. A sua autonomia emocional quebra o ciclo de controle. Se você não reage aos jogos, ao silêncio manipulador, às provocações sutis, eles perdem o poder. Porque o narcisista se alimenta da sua reação. É o seu sofrimento que dá sentido à manipulação dele. Mostrar que você consegue manter sua paz mesmo diante do caos que eles tentam criar é um golpe direto no ego deles. Isso fere, isso incomoda. Porque a ideia de que você possa se bastar é inaceitável para alguém que vive de dominar afetivamente os outros. Ser emocionalmente livre não é só uma defesa, é uma provocação poderosa para quem só sabe se sentir superior quando o outro está em ruínas. Quarto, não buscar aprovação. Nada deixa um narcisista mais inquieto do que alguém que não precisa da validação dele. Eles querem ser a medida do que é certo, bonito, inteligente ou digno de amor. Quando você para de buscar aprovação, você quebra o jogo. Eles testam você o tempo todo. Ignoram, criticam, comparam, fazem elogios calculados. Tudo isso para ver até onde você vai se moldar para agradar. Mas quando você mostra que não se abala, que não precisa do aplauso nem da crítica para saber quem é, isso destrói a ilusão de controle que eles tentam manter. Não buscar aprovação é mostrar que você tem um centro próprio, uma identidade sólida.
E isso é intolerável para alguém que precisa ser o sol ao redor do qual todos giram. O narcisista perde o brilho quando percebe que não é mais necessário, nem como referência. E isso para ele é insuportável. Quinto, autoconfiança. A autoconfiança é como um espelho que expõe as fraquezas do narcisista. Eles vivem tentando minar sua segurança, plantar dúvidas, diminuir conquistas, porque um alvo inseguro é mais fácil de controlar. Mas quando você se posiciona com firmeza, sem arrogância, mostrando que sabe o que quer e não aceita migalhas, isso desarma completamente o jogo deles. O narcisista tenta te convencer de que você precisa dele para se sentir importante. Mostrar autoconfiança é provar que você já sabe o seu valor, com ou sem a presença dele. E isso os frustra profundamente, porque toda a estrutura deles depende de alimentar a insegurança alheia. Uma pessoa autoconfiante não entra em disputas de ego, não se humilha por afeto e, principalmente, não cede a manipulações emocionais. Quando você mostra que confia em si mesmo, o narcisista perde o encanto. E sem encanto, ele perde o poder. E aqui vai o maior segredo de todos. Uma dica bônus que ainda não foi citada no vídeo. Narcisistas odeiam ser ignorados em público. Eles vivem da imagem, da validação externa. E quando você corta isso diante de outras pessoas, seja com um silêncio firme, um olhar neutro ou mudando de assunto, é como se arrancasse a máscara deles ali mesmo. A humilhação de não ter controle sobre a narrativa na frente dos outros atinge em cheio o ego inflado. E isso, mais do que qualquer confronto, desarma. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontra ferramentas práticas para lidar com quem tenta te dominar no silêncio. Ative as notificações e continue fortalecendo sua mente. Conhecimento bem aplicado é autoproteção. E você merece viver longe de relações que drenam sua energia.